Olá, sejam muito bem-vindas para mais um episódio do Melanina Podcast. Curte, comenta bastante e aproveitem o nosso episódio. Minha convidada de hoje, eu conheço ela há muitos anos e eu simplesmente amo a maneira que ela se posiciona, porque ela trata de um assunto muito delicado e o foco dela é a mulher. Então, ela trabalha com autoestima, né? E é uma linha muito tênue, porque a gente tem que lidar com pessoas que não entendem e a gente tem que ter o propósito. E ela faz isso lindamente, eu acho incrível. E eu estou muito feliz de ela estar aqui, vai ser uma honra recebê-la e ouvir um pouquinho mais da história dela, conhecer a fundo, né, como ela passa por tudo isso e como ela consegue se posicionar tão lindamente. É a Rani, linda, maravilhosa. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. É um prazer poder compartilhar não só a minha história, mas também a minha vivência, para que as pessoas possam ter um pouco mais de acesso, né? Sim. Não só ao conteúdo, que é a parte mais prática, que a gente sempre está colocando ali nas redes sociais, mas a Raniele pessoa. Sim. A Rani, ainda não mãe, mas mulher, amiga, profissional. Então é importante a gente conhecer as facetas do outro. Sim. Antes de querer se comparar. Sim, que é algo que eu falo muito sobre. Verdade. Porque na maior parte das vezes a gente está comparando o palco com o bastidor. E é uma comparação muito injusta. Então a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Sobre como a gente trabalhar de forma sustentável, autoestima, amor próprio, como retroalimentar esse resgate, esse amor por si mesmo e como isso vai reverberar na nossa vida como um todo, né? Trouxe um mimo aqui para você, pela sua participação. Gratidão. Doce. O docinho da... Não fit. Depois eu vou botar o arroba pra vocês, porque ela é maravilhosa. O docinho dela é maravilhoso. Pode abrir? Então só mostra assim no biquíni da melanina, óbvio, né? Então, Rani, isso que você falou é muito importante, né? As pessoas se comparam muito, vê lá e não sabe, né? Por trás de tudo isso. E outra coisa que eu acho muito importante você estava falando sobre essa autoestima. Que a gente fala muito, mas que na prática é muito difícil, né? A gente sustentar isso. E eu percebi, assim, com a minha vivência, que muita mulher, ela se esconde, né? No papel de mãe, no papel de mulher, e que, na verdade, ela não queria, tá escondida, né? E que é uma autossabotagem, e que eu percebo tanto isso que eu percebo que uma outra mulher com autoestima elevada atinge ela, né? A gente consegue ter esse olhar que ela bota como a outra que se cuida, a outra que tem uma autoestima melhor, que se olha como uma rival, como uma fútil, né? Eu passei muito por isso e acredito que você também tenha passado muito por isso. E eu percebi que você conseguiu trazer essas mulheres para você, falando assim, não, eu não estou aqui para disputar com você. Eu estou aqui para te ensinar a vir para cá, porque isso aqui é sobre você, não é sobre os outros. Isso aqui é autocuidado, é amor próprio, né? Você está bem, você, né? Essa questão de relacionamento também, que você fala muito. Tem muito tabu também sobre isso, né? Da mulher fazer pelo parceiro. Eu via muitas mulheres achando que era se diminuir. Mas eu vou fazer isso por ele que tem que fazer. E aí, quando eu conheci, né, o seu trabalho, que eu vi que você fala de uma maneira tão leve, tão importante, não, você está fazendo a sua parte. É pelo seu prazer, é por você, não é pelo outro, né? É por você, para você ter um relacionamento bacana, né? E como chegou essa construção assim para você? Desde muito nova você já tinha esse olhar ou teve uma virada ali em algum relacionamento, alguma fase? Eu sempre digo que eu sou a minha maior persona, sabe? Eu sou o meu maior case de sucesso ou case de construção de sucesso. Porque a gente nunca vai chegar, né, àquilo que a gente desenhou para nossa vida. Assim espero, porque eu quero estar sempre
Evoluindo, me desconstruindo, né? e me reconstruindo e me reencontrando e estando realmente a sós comigo mesma, que é algo que eu sempre falo muito. Então, assim, de antemão, aqui esse podcast é um convite para que as mulheres comecem a se perceber, ser e receber. Então, muitas mulheres querem receber do outro algo que elas não são para elas mesmas. Verdade, Então, verdade. esse é um ponto de reflexão que, para mim, é um dos mais importantes. Não existem dois sem um. Então, não existe um relacionamento incrível, mágico, onde você vai ser tratada como uma princesa, onde você vai ter uma família comercial de margarina se antes não houver um. E esse um é você. Então, se todo mundo se for, se acontecerem as piores coisas na sua vida, você tem que se ter como melhor amiga. Então, o que eu sempre falo muito nas minhas redes sociais e gosto muito de conversar, inclusive, com as minhas alunas, as minhas pacientes, é sobre por que você se dedica tanto para o outro? Por que você faz tudo pelo outro? Por que você sempre dá um jeito para arrumar um tempo para fazer algo para ele, ou para sua filha, ou para sua mãe, ou para o seu sócio, ou para o seu trabalho? Sempre nessa corrida de ratos, sabe? Sempre querendo ser uma agradadora de plantão. Sempre querendo fazer tudo para o outro, para ser a boazinha. Mas você esquece de ser a boazinha com você. Você esquece de olhar para você com profundidade e entender. Se eu estou dizendo sim para ele, ou se eu estou dizendo sim para essa situação, será que eu não estou dizendo não para mim? Então, é a gente realmente parar, demandar. Então, eu sempre digo que a gente precisa demandar tempo para tudo. Tempo de qualidade para nossa relação íntima, tempo de qualidade para nossa relação conosco, tempo de qualidade para o nosso corpo, tempo de qualidade para o nosso trabalho. Então, tudo aquilo que a gente quer crescer, tudo aquilo que a gente quer ter uma percepção mais elevada, a gente precisa demandar esse tempo, né? É importante a gente ter esse autodomínio. Então, quando a gente cria essa construção e quando a gente entende que é possível a gente fazer pelo outro, mas que antes dele, tudo muda. Então, assim, eu passei por muitas situações, passei por um divórcio há pouco tempo, fui casada durante 13 anos, e eu digo que foi, assim, uma grande escola para mim. Porque tudo que aconteceu como tinha que acontecer para me tornar a mulher que eu sou hoje. Então, eu olho para todas as minhas feridas, para todas as minhas mazelas, para todas as minhas dores, para todos os meus traumas, e entendo que foi o melhor que ele podia me dar. E era o melhor que eu tinha como mulher, como pessoa, naquele momento, sabe, para doar para ele, para passar por ele. Então, a experiência que aconteceu comigo e com ele dentro dessa relação foi como tinha que ser. Então, eu tirei aprendizados dessa história e espero que ele também tenha tirado aprendizados sim. pela parte dele, porque a gente não tem controle sobre o outro. Então, isso é algo muito importante. A gente é aquela mulher que tem um chicotinho de estimação, que fica ali o tempo todo se chicoteando, o tempo todo querendo controlar o incontrolável. Então, o outro é algo que a gente não tem controle. Quando a gente começa a olhar, o que eu posso fazer por mim, pela minha vida? O que eu posso fazer para eu me sentir melhor? O que eu posso fazer para trabalhar essa minha autoimagem? Porque quando a gente fala em autoestima, a autoestima é a percepção que eu tenho sobre mim. E não é sobre o outro. O outro me percebe de acordo com a maneira que eu me expresso, com a maneira que eu me mostro para o mundo. Então, se eu me sinto mal, se eu tenho uma crença de não merecimento, se eu não me vejo como uma mulher potente, segura, se eu não me vejo como uma mulher sexy e poderosa, o outro não vai me ver assim. Então, sempre a gente tem que entender que tudo tem que partir da gente. Isso não é egoísmo. Até pode soar egoísmo, mas, na realidade, é você olhar para você como a pessoa mais importante da sua vida. Você olhar para você com carinho, com gentileza, com generosidade, com acolhimento. Então, tudo aquilo que a gente espera do outro, que a gente possa fazer por nós mesmas. Porque aí depois, quando a gente parar e olhar para isso tudo, talvez a gente vai ter uma percepção diferente. Então, quando eu convido você a olhar para isso de uma outra forma, você passa, às vezes, a ter uma escuta afetiva, você passa, às vezes, a ter uma comunicação mais empática, você passa a olhar para o outro, porque a gente entende que quando a gente julga, quando eu olho para você como fútil, é porque eu tenho um pouco de futilidade em mim. Quando eu olho para você como superficial, é porque eu tenho isso em mim. Então, o teu brilho, a forma como você externaliza isso, o fato de você estar bem consigo, me incomoda. E o fato de eu me incomodar com isso, eu preciso, de alguma forma, externalizar essa frustração. Então, qual é a forma que nós, mulheres, fomos ensinadas? Repelir,
julgar, criticar, apontar o dedo para outra. E isso é algo que realmente a gente precisa ressignificar. Verdade. Mulheres não precisam competir. Verdade. Mulheres não precisam se julgar, se diminuir. Então, eu não preciso passar por cima de você ou estar um degrau acima de você para mostrar que eu sou melhor do que você. Porque o melhor é um ponto de vista, né? Porque o ser assim ou não ser é um ponto de vista. Então, tudo que a gente vive, que a gente atrai, aquilo que a gente tá o tempo inteiro entrando em ressonância com a gente, faz parte da nossa vibração, da nossa energia. E tudo é energia. Sim. Então, se eu me sinto... Eu digo que agora a música do momento é energia de gostosa, né? Então, se eu me sinto essa mulher que tem essa energia de gostosa, que tudo pra mim tá maravilhoso, incrível, se eu me sinto uma mulher grata, se tudo que eu faço com generosidade, com acolhimento, com força de vontade, se eu faço com tesão pela vida, com vitalidade, aquilo vai reverberar pro todo. Sim. E a pessoa vai me ver como uma mulher que tem uma autoestima elevada. Sim. Mas a autoestima tem várias nuances que precisam ser trabalhadas. Então, são crenças que a gente precisa estar olhando, sabe? É ressignificar alguns traumas que a gente vivenciou na nossa vida. É olhar para aquela história e olhar para o outro como foi o melhor que ele podia dar e tá tudo bem. O que eu posso pegar disso? O que eu posso mudar nisso? Eu posso mudar para mim, para minha vida e não pelo outro. Sim. Então, quando a gente aprende a olhar para as histórias e para as vivências com mais leveza, a vida fica mais leve. Então, eu sempre falo que para existir um feminino leve, a gente precisa ter um masculino forte. E para a gente ter um masculino forte do nosso lado, a gente precisa voltar para casa. Voltar para a casa da essência. Voltar para a nossa feminilidade. Voltar para essa doçura, para esse acolhimento, para essa nutrição. Voltar para a nossa energia feminina de fato. Não que nós não possamos, de vez em quando, acionar a nossa energia masculina. Porque a gente precisa, prover, a gente precisa ir, a gente precisa fazer, a gente precisa agir. E todas essas competências que são da energia masculina precisam também ser ativadas. Mas quando a gente chega em casa, tira a capa da Mulher Maravilha. Se permita ser cuidada, se permita ser amada. Sabe? Trabalha essas pequenas nuances dentro do seu dia a dia e você vai ver que a sua vida vai ficar mais leve. E quando a sua vida está mais leve, o seu rosto fica mais leve, a sua fisiologia fica mais leve. As relações ficam mais leves. Isso você falou é muito importante, porque veio muito nessa pegada, né? As mulheres ficando muito masculina e meio que se perdeu, né? Eu vi até uma brincadeira da Ingrid Guimarães, ela falando muito sobre isso. Aí ela fala no áudio que a gente começou correndo atrás e a gente conseguiu muita coisa bacana, só que deu muito errado. Ela falou, gente, vamos parar, porque deu merda. E eu sinto muito isso. Eu meio sinto que as mulheres foi meio que tomando a parte assim, de fazer o que os homens tinham que fazer. E, na verdade, no começo, a gente queria ter voz, né? E acho que foi se empolgando e foi indo, porque a mulher, ela é mais, assim... Vou dizer mais inteligente? Será que eu vou ser cancelada? Mas nós somos mais inteligentes. Somos. Sinto muito em informar, mas somos. E aí eu acho que o que acontece? E o homem, eu percebo que o homem, ele fica muito ali... Como é que eu vou explicar? Esperando a atitude da mulher. Porque eu vejo que veio uma coisa assim de homem hoje em dia não quer nem pagar conta. Os bananas de pijama. Mas eu sinto que foi meio as mulheres dessas empoderadas que misturaram esse empoderamento aí, vamos ser sinceras. Que colocaram muito isso. Então, eles acham muito bacana dizer que não vão abrir porta de carro, que não vão pagar conta, que não... Mas eu sinto que a gente tem uma certa culpa nisso aí, entendeu? E que eles só foram no fluxo. Porque meio que a gente não teve esse equilíbrio, né, que você está falando, que é tipo, não, é bacana a gente trabalhar, é bacana a gente ser independente, né, é bacana a gente ter muita coisa que não tinha lá atrás, mas não é bacana a gente fazer o papel masculino do cara que está do seu lado ali, que ele tem que fazer, né, e não faz. Então, isso que você falou é muito bacana, de você, na rua, no seu trabalho, bacana, você tem que exercer, né, o seu lado masculino, então exerce da melhor maneira.
Chegou em casa, você é feminina, você é a esposa, você é a mulher, né? E você ensina muito isso, né? Eu costumo sempre dizer que não é nem culpa, sabe, das mulheres. Eu acredito que seja desconhecimento. Porque tá tudo bem a gente ser ignorante em algo. Eu sou ignorante em várias coisas da minha vida. E a gente entender que o processo de modelagem que nós mulheres tivemos, quando houve, né, o processo do feminismo, foi uma modelagem masculina. Então, a gente modelou tanto o homem que a gente usa terno, a gente quer colocar o pau na mesa, a gente quer realmente, eu digo que é empoderada, tá? Porque a gente realmente hoje quer mandar mais do que o homem. A gente quer fazer, a gente quer ter atitude, a gente quer ter a voz, a gente quer ter o comando. Tá tudo bem, você pode ter. Mas será que sempre ter o comando, sempre ter a voz, sempre ter atitude vai te trazer um homem viril, masculino? Não, mas é isso que eu tô falando. As mulheres hoje em dia reclamam muito que estão sobrecarregadas. Mas é por isso. E eu falando... Porque as polaridades, então, assim, inclusive como terapeuta de casal, a maior falta de incompatibilidade dentro do relacionamento íntimo é porque o homem está na polaridade feminina e a mulher está na polaridade masculina. Então, assim, não tem como dois masculinos ocuparem o mesmo lugar. Então, se você está dirigindo um carro, por exemplo, não tem como você estar dirigindo o carro e o teu copiloto, a pessoa que está ali do teu lado, querendo dirigir também. Então, assim, você precisa delegar, você precisa... saber qual é o seu voz, papel, né? Você tipo, precisa, é hora tipo, de calar, eu tô hora de aqui, falar, não, quem tá fazendo é ele, quem tá dirigindo nesse momento é ele, então eu preciso confiar, se entregar. Então, o que eu sinto hoje, isso também é uma resistência minha, tá? Isso é uma briga minha constante. Então, quando eu falo que eu trabalho com feminino, não é porque eu não sou uma mulher que tem de vez em quando um pinto aqui. Cortei metade, mas a metade ainda tá aqui, sabe? E é uma briga constante, porque assim, constantemente eu tô tendo que olhar e falar assim, caramba, até a minha letra é letra de forma. Até a minha letra tem formato masculino, sabe? Quando eu vou escolher um vestido, eu escolho um vestido floral ou um vestido geométrico, sabe? Que tenham coisas mais diretas e retas. Então, assim, a gente foi condicionado. Então, por exemplo, quando eu ouvi a minha mãe dizer para mim, que foi de uma forma muito amorosa, pelas vivências dela, pelas lutas e pelas crenças que ela teve, que ela vivenciou na vida dela, e que ela falava para mim, seja independente... Foi uma merda que ela fez pra mim, sabe? Inconscientemente, foi o melhor que ela pôde me dar. Mas eu acreditava que eu tinha que ser independente, autossuficiente, não depender de homem pra absolutamente nada, que eu poderia usar um vibrador, que eu poderia, sabe, comprar o que eu quisesse. E se ele não quisesse, ele que lutasse, porque tinha outros ali. Entende? Só que quando você vai passando pelas situações na sua vida, quando você vai tendo problemas dentro do seu relacionamento, eu tive muito problema no meu casamento. E quando eu procurei a terapia de casal para mim, para restaurar, para resgatar o meu relacionamento, e foi quando eu conheci mais sobre essa parte energética, essa parte de despolarização, foi quando realmente eu olhei e falei assim, putz, tá tudo errado. Então eu tô ocupando um lugar que é dele. Então, enquanto eu estou fazendo, que eu digo que é a mulher que deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, que dá conta de tudo, que faz, que acontece, que pega filho na escola, que faz comida, que organiza a casa, que trabalha, e que no final tem que dar, no final do dia tem que dar, essa mulher está exausta, está sobrecarregada. Está muito cansada. E aí, a última coisa que ela quer é o quê? Dar. Porque dar para ela é mais um trabalho. Então, ao contrário do homem que vê o sexo como algo terapêutico, a gente vê o sexo como mais um trabalho. Então, eu sempre digo que a minha maior missão hoje é mostrar para as mulheres que elas podem ser aquilo que elas quiserem, mas que elas precisam tentar encontrar o equilíbrio. Então, essa é uma busca diária minha. Quando eu olho, eu falo, opa, tô indo muito para o masculino. Opa, vou sentar aqui. Vou esperar para receber. Porque senão eu vou estar sempre me conectando com banana de pijama. Vou estar sempre me conectando com homem de bolinhas coloridas. Aquele homem que está ali no sofá, coçando o saco, bota ali o pé em cima do home, assistindo futebol, tomando a cerveja dele. E aí depois eu ainda quero impor, ou brigar, ou reclamar, porque ele está fazendo aquilo que eu mesma permiti que acontecesse. Então, o maior erro nas relações hoje, esse é meu ponto de vista, é que a gente não seleciona antes de entrar.
A gente não tem um muito isso, checklist. Rani, eu falo muito isso, Rani. Então, quando você entra numa relação, você escolhe o teu parceiro de acordo com as suas crenças. Você escolhe o teu parceiro de acordo com o modelo que você tem de homem. E isso ferra com a tua vida. Porque quando você escolhe, ou você vai olhar pro teu pai, que é perfeito, que é incrível, né, que te trata como uma princesa e você espera que o teu parceiro faça o mesmo, ou ao contrário. Não é esse tipo de homem que eu quero pra minha vida, porque meu pai foi um sem vergonha, safado, que largou a minha mãe, deixou a minha mãe sozinha e minha mãe teve que fazer tudo sozinha. Então a gente vem muito com essa crença do ser independente ser excluído do ser feminina. E não. A gente pode ser independente e feminina ao mesmo tempo. Sim. Não tô dizendo que é fácil, mas é nada possível. Fácil, nada é fácil. possível. Então é a gente olhar e falar, ok, tô fazendo força demais. O que eu posso fazer para ser leve? Quais são as rotinas que eu posso colocar no meu dia a dia? Quais são as rotinas que eu posso colocar hoje na minha vida que vão me tornar uma mulher gozável, amável, uma mulher leve? Então, eu posso colocar uma dança, posso colocar uma acupuntura, uma massagem, posso colocar um treino, se eu gosto de treinar, posso colocar... Enfim, você vai encontrar aquilo que vai fazer bem para você. E você precisa ter essas pausas estratégicas. Então, a gente dá conta de fazer tudo para todo mundo, de deixar a casa mega organizada, de cuidar das crianças, de dar conta do trabalho, mas a gente esquece da pessoa mais importante da nossa vida, que é a gente. Verdade. Então, a gente não pausa. Opa, peraí, tô trabalhando demais. Vou tomar um café. Opa, peraí, vou fazer uma massagem. Nunca tem dinheiro. Você nunca tem tempo. Você nunca está disponível. Sempre que é para fazer algo para você, não pode. Você deixa para depois. Você deixa para depois. Você deixa para outro dia. Mas se uma amiga sua bater na sua porta te pedindo, você vai dar um jeito e vai fazer. Se a tua mãe for lá na tua porta te pedindo, você vai dar um jeito e vai fazer. Se os seus filhos passarem por alguma situação, você vai dar o seu jeito e vai fazer. Então, por que você não? Por que não você? Sim. Então, é algo que a gente precisa voltar e olhar pra gente e entender que, olha, tá tudo bem. Essa semana é uma semana que pra mim tá sendo desafiante. Não tô me sentindo bem. Não tô a fim de treinar. Tô sentindo que a minha energia tá baixa. O que eu posso fazer para elevar a minha energia? O que eu posso fazer para me sentir mais gostosa, mais poderosa? O que eu posso fazer para me reconectar com o meu feminino? Sim. Entendendo que quanto mais leve eu sou, melhor vai ser para mim, melhor vai ser para o meu parceiro, melhor vai ser para minha dinâmica. Então, é a gente realmente olhar, tirar esse tempo pra gente, que eu acredito que seja o maior desafio hoje pra gente como mulher. Sim. E falar, para tudo, acabou. Hoje eu vou cuidar de mim. Então, eu vejo muito também a dificuldade das mulheres hoje de se colocar num lugar mais vulnerável. De dizer, não, eu não dei conta mesmo. Cara, eu tô cansada, cara, eu não vou conseguir. Eu vejo que... Me ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então, é a comunicação. Então, essa mulher empoderada, até a comunicação dela é uma comunicação forte. É uma comunicação, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, eu dou conta. Então, assim, o ser vulnerável, ele tá associado a eu não dou conta. Eu não sou boa o suficiente. O que as pessoas vão achar de mim? Então, que sempre tem muito... Eu sempre dei conta de tudo, o que vão falar, né? Sempre tem muito aquela coisa do tipo... Foda-se os outros. O que os outros vão pensar e achar... É problema ninguém deles. Tá nem aí pra você. Você quer saber da maior verdade? Ninguém tá nem aí pra você. E isso dói. Quando você entende que você não é tão importante assim, isso dói, entende? Então é você olhar, tá, mas por que eu tô dando tanto poder pro outro? Por que eu tô, sabe, parando a minha vida, deixando de ser feliz, deixando de fazer algo que pra mim é importante, que seria algo que iria nutrir a minha alma, que ia nutrir o meu espírito, que ia me deixar mais leve, que ia me deixar bem? Porque eu tenho que fazer tudo para agradar o outro. Então a gente é sempre a agradadora de plantão, sempre a mulher que está fazendo tudo para suprir a necessidade do outro. E eu gosto muito de voltar a falar sobre isso, porque é algo que se eu pudesse, eu pegaria e colocaria na cabeça das mulheres. Porque isso demorou muito tempo para entrar na minha cabeça. Sabe? Durante muito tempo eu fui aquela mulher que vivia no automático. E o que eu percebo é que hoje em dia, a roda dos ratos vai levando você e vai condicionando você para o padrão. Acorda todo dia. Você percebe que a pessoa nem percebe, né? Você deve ter automático. Deve ter muita vivência com a mulher se descobrindo e falando pra você, cara, por que eu não fiz isso antes? Sim. Por que eu não me olhei antes, né? Sim. E, tipo, ter aquele bloqueio até chegar até você, né? E depois que você mostrar pra ela que tem outro caminho, vem cá, ó, tem esse caminho aqui.
e se descobrir, né? Isso também é muito bacana, né? Você vê aquela desconstrução, né? E ela se reconstruindo ali, se descobrindo, trazendo, né? É assim, para mim tudo parte do ponto de que eu me permito acessar novas possibilidades. Então a gente se vê como um ser de infinitas possibilidades. Então se você está passando por uma situação hoje que é uma situação desafiante, é apenas uma situação. Você pode mudar, você pode sair disso. Então é você olhar para você realmente com mais generosidade, acolhimento, respeito. Então você olhar para você e entender por que você está se sentindo assim. O que aconteceu para que foi tão forte, que foi tão importante, que você tornou tão vital e real para você, que fez com que você abrisse mão de tudo. Então, a gente se perde da gente. Por que a gente se perde da gente? Como a gente se perde da gente? E o principal, como a gente faz para retomar esse poder que é nosso. Sim. Então, assim, para mim, um dos maiores discursos que realmente foi distorcido é esse discurso do empoderamento feminino. Ninguém tem que te dar poder. O poder já é seu, você já nasceu com esse poder. Você é filha de Deus, do Criador de tudo que é. Então, se você é centelha divina, filha de Deus, você é um ser de infinitas possibilidades. Sim. Você não precisa que ninguém permita nada. Você já tem permissão. Porque se o outro permitir, você não permitir, de nada adianta, né? Então eu vejo muitas pessoas falando, você é baixo merecimento, a pessoa que tem baixo valor, a pessoa que... Não, na realidade ela ainda não se viu como uma pessoa que tem permissão para ser aquilo que ela quiser. Então, quando a gente fica nesse lugar do ter humano, e eu já estive nesse lugar, eu era uma pessoa extremamente acumuladora, eu era uma pessoa extremamente que olhava pro outro só como, aquilo vai suprir minha necessidade nisso, sabe? Vai me ajudar naquilo. Via uma mulher como um cifrão. E não tenho orgulho de falar isso. Então, quando a mulher me procurava, eu falava, é isso que você quer? Apimentar o relacionamento? Toma. Cobrava. E ela ia lá e me pagava. Só que com o tempo eu fui percebendo que não era a minha missão. Eu fui percebendo que aquilo realmente não era algo que tocava a minha alma. Que quando eu saía e eu ensinava a mulher a fazer Kama Sutras fenomenais, rolamentos no pinto, a mulher saía lá fazendo striptease e uhul, que ela ia voltar para casa, ela ia fazer uma noite, ela ia viver uma abstinência de uma noite vazia. Porque ela ia fazer aquilo que não tem sentido nenhum para ela. Ela ia fazer aquilo que às vezes nem era algo que ela se sente confortável para fazer para agradar o outro. Sim. E aí, nesse momento, ela se perde dela. Porque ela se desconecta, ela vai se desfragmentando. Então, o que eu percebo hoje é que tem mulheres, é até triste isso que eu vou falar, porque eu me arrepio quando falo. Tem mulheres que elas andam pela rua, mas elas são desfragmentadas. Porque elas não estão inteiras, elas não se conhecem de verdade. Elas estão o tempo todo preocupadas com o outro. E quando eu falo outro, não é só homem, é filho, é trabalho, é mazelas, é crise, é política. Está preocupado com tudo menos com ela. Então, quando você volta para olhar para você, para se acolher, para se tocar no sentido de calma, você pode se afagar, sabe? Você pode se acolher, você pode perceber o que vai trazer você para você de volta. Então, tá nesse lugar de olhar por que eu me perdi, onde eu me perdi, com quem eu me perdi. Sim. E o principal, como eu faço para voltar para mim. Porque se você não voltar para você e se você não se vê como uma mulher completa, você nunca vai ter um relacionamento saudável. Porque você vai estar sempre buscando fora o que você não tem dentro. Então, esse buraco que tem dentro de você vai estar sempre sendo suprido com outro, com fugas, com comida, com vício, com compras. Então, toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Quando eu espero algo do outro, quando eu crio dependências com o outro, por carência, por dependência emocional, financeira, enfim, eu estou, de alguma forma, me colocando ou comunicando para o universo que eu sou uma pessoa que eu não me permito ser completa. Sim. Então, para mim, o relacionamento saudável é aquele onde os dois são completos e transbordam. Sim. Então, eu sou uma mulher que me desenvolvi, adquiri as minhas competências, sou bem-sucedida, sou uma mulher completa, que eu não preciso do outro, mas eu entendo que quando eu tenho o outro, fica mais leve.
Quando eu tenho quero, um relacionamento né? Eu quero saudável, ter outro, eu não preciso do outro, mas eu quero ter o outro. É uma escolha. Então, relacionamento, casamento, são escolhas diárias. São micro-escolhas. Então, quando uma mulher ela decide separar do homem, quando uma mulher decide sair de um relacionamento, ela não decidiu sair do relacionamento porque eu decidi olhar para a barriga tanquinho ali e aquela barriga tanquinho vai me dar mais prazer e é com ele que eu vou ficar. Não. Esse homem, em algum momento, deixou de tratá-la, porque a gente se conecta com as pessoas pela forma que a pessoa nos trata, pela sensação que essa pessoa nos traz. Então, essa sensação parou de acontecer. Então, essa dependência que você tinha dessa pessoa te dar isso, que é algo que você não consegue se dar, falta. E quando falta, você vai procurar em outro. Quando falta, você começa a criar essa rede de dependências. Então, quando a gente começa a se olhar como uma pessoa incrível, potente, poderosa, que eu posso me dar tudo, mas quando eu estou completa e eu encontro um outro completo, eu posso ter uma vida incrível, tudo muda. O jogo muda. Sim. A vida muda. E aí a gente vai percebendo que as relações podem ser mais leves. Que tudo pode ser mais prazeroso. Porque quando eu quero criar uma realidade sozinha, eu tenho um peso. Mas quando eu quero criar uma realidade, eu tenho clareza para onde eu quero ir, o piloto está indo junto com o copiloto, é incrível. Porque vai ser mais leve, você vai chegar lá na tua viagem, na tua jornada, no final, e você vai conseguir conquistar aquilo que você quer. Porque dois sempre vão ter mais poder do que um. Sim. Só que desde que seja uma dinâmica saudável. Não seja uma dinâmica de dependência, que é o que a maioria dos relacionamentos hoje acabam. Começa errado, né? As pessoas dizem, deu errado. Mas, na verdade, Começa. Na hora ali da escolha, né? Um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. E a pessoa, não, vai assim mesmo. E aí vai por causa de outras questões, né? E aí, quando chega lá na frente, não tem como. Porque aí acaba paixão, novidade... E aí ninguém aguenta mais ninguém, né? Na realidade, eu acredito que todo mundo deveria fazer terapia. Sim. Porque a terapia, ela não é só para quando o seu relacionamento está em crise. A terapia não é só quando te falta algo. Ao contrário, ela é autoconhecimento nível hard. É o autoconhecimento no mais alto escalão. Quando eu consigo olhar para as competências que eu quero desenvolver, para aquilo que me falta, para as minhas inabilidades, e eu começo a trabalhar aquilo em mim. Então, o que falta na maior parte das pessoas é clareza. Sim. Se você não tem um sonho, você vai acabar embarcando no sonho de outro. Então, se você se conecta com uma pessoa que eu quero ser um empresário bem-sucedido, quero morar em Marrocos, quero ter isso, não quero ter filhos... E você sempre sonhou em ter filhos, em morar no Rio de Janeiro, em ter uma vida assim, mas você se adapta porque você está ali iludida, apaixonada, né? Acreditando que não pode ser a grande oportunidade da sua vida. Então, o que falta hoje, na minha percepção, é clareza. Você não se conhece, você não sabe o que você quer. Você não sabe para onde você quer ir. Então, quando a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente se conecta com uma pessoa que sabe e ela vai te levar para o caminho dela. Então, é algo que a gente precisa realmente entender, desconstruir, sabe? O que aconteceu comigo na minha infância? Isso vai determinar as suas escolhas hoje. Como eu me conecto com os homens? Como é o grau das minhas relações? Como foram as últimas, vejo que entender o momento que você tá também. Sim. Eu vejo muita gente perdida nisso. Ela tá num momento da vida, mas ela quer uma outra coisa, né? Que nem, tipo assim, eu lido com muitas mulheres que estão muitos anos casadas. E aí, vem questionamentos para mim de casamento, de coisas que é de começo de relacionamento. Então, tipo, é super normal tá um pouco mais tranquilo, tá um pouco mais morno no relacionamento, porque é um relacionamento longo, né? E aí a pessoa não entende o momento que tá, com o desejo que tem, com a cabeça, né? Então, eu acho que fica muito perdida ali, né? Querendo buscar uma coisa que não condiz com o que a pessoa vive. Então, a pessoa entender o momento que ela tá, dá essa clareza para ela também. Fala assim, eu tô buscando isso, mas eu tô nesse momento. E como eu faço para trazer isso dentro do meu relacionamento? Porque já acha que o relacionamento é que não tá servindo, mas é o que o relacionamento vai entregar, né? Se ela não fizer alguma coisa. Assim, como terapeuta, eu digo que a gente precisa trabalhar acordos e pactos, que às vezes são silenciosos. Então, a gente precisa, de tempos em tempos, e isso faltou no meu relacionamento. Hoje eu tenho clareza disso, hoje eu tenho conhecimento, mas antes não tinha.
Então, a gente precisa sentar com o nosso parceiro e estabelecer metas, alvos, rotas. E, se necessário for, a gente vai mudar o percurso. Então, o que acontece? Você fala para ele que você quer, daqui a 5 anos, morar em tal lugar, que você quer viajar para tal lugar. Enfim, você traça algumas metas a curto prazo, 5 anos. Mas aí você já está num relacionamento há 15 anos. E você nunca mais sentou para conversar com a pessoa sobre isso. O normal é que a gente mude, né? Se não muda, tem alguma coisa que a gente precisa olhar. Por que você não está saindo dessa zona de conforto? Eu digo que é a zona do cocôzão, né? Que tá ali parada, né? É a zona que tá quentinho, tá gostosinho, e a gente não sai dali. Então, o normal do ser humano é que a gente comece a se desenvolver, que a gente comece a mudar os nossos pontos de vista, as nossas vontades, os nossos interesses. E dentro do relacionamento acontece isso. Então, por exemplo, por que eu me desconectei do meu ex-marido? Porque a gente não olhava mais para o mesmo lugar. Eu olhava para um lugar e ele olhava para o outro. Então, o nosso relacionamento, mesmo trabalhando com apimentar na cama, fazendo rolamentos, sexo, não faltava o sexo. Borboletas paraguaias e tudo mais. Não faltava o sexo. Só que dentro de um relacionamento existem pilares. Sim. A gente precisa ter admiração, a gente precisa ter o tesão e o desejo, né? Então, precisam ter... a gente precisa olhar para todas essas nuances, que é como se fosse as pernas da cadeira. Tem alguma delas ali que pode estar bamba. Então, o que eu posso fazer para aquela perna ficar mais firme? Sabe? Uhum. Então, eu tenho respeito por esse relacionamento, ainda tenho respeito por esse homem, tenho admiração por ele, tenho tesão, tenho confiança. Então, a gente precisa olhar para isso, sentar e refazer a rota. Sim. Então, eu sempre sugiro para os meus pacientes que seja de 6 em 6 meses. A gente para e conversa e estabelece. O que a gente quer fazer daqui a 6 meses? Aí a pessoa fala, Raniele, mas eu não tenho comunicação com o meu parceiro. Raniele, eu não consigo falar com ele sobre. Mas a gente consegue cobrar. A gente consegue olhar para ele como um boleto, né? Que tá ali só para pagar. Que tá ali só para tirar o cocô do cachorro. Que tá ali só para levar a criança para a escola. Que tá ali só para resolver problemas do dia a dia. Mas a gente tem que olhar para ele como aquele homem que fez a gente sentir tesão. Sabe? Aquele homem que a gente olhava e falava, nossa, é ele que eu quero. Não, e tem que ter essa parceria, né? Tem que ter essa comunicação, tem que... Quando acabar tudo, vai ficar a conversa, porque quando tiver mais velhinho, velhinho, que não tem mais sexo, que não tem mais... E aí? E aí? Você não consegue conversar com aquela pessoa? Pensa. E é uma grande dificuldade. E eu vejo, assim, que parte da maior... As mulheres acabam falando, Raniele, você sempre fala das mulheres e não dos homens. Mas essa parte da comunicação... parte muito da gente. Os homens, eles são menos reativos. Os homens são menos reclamões e são menos vitimistas. E por eles serem práticos e ágeis, que tá na energia predominantemente masculina, porque se um homem não tiver, ele for vitimista, mimimi, reclamão, é porque ele tá na polaridade errada, ele tá na polaridade feminina. Se ele for o cara que escreve textão, se ele for o cara que tá ali querendo discutir relação, fazer DR, tá na polaridade feminina, entendeu? Tá tudo errado. Então, normalmente, o homem é prático, ele é direto, ele é reto. Às vezes vai até soar que ele é ignorante ou que ele não quer, ele não vai te dar atenção, porque essa atenção que você quer é uma amiga que tem que te dar, e não um homem. É uma terapeuta que tem que te dar. Sim. Resolve seus BOs e seus problemas na terapia. Então, dentro do relacionamento, a gente precisa entender como é que funciona o modus operandi para a gente perceber o que a gente pode levar para dentro da nossa relação. Então, essa comunicação falta dentro do relacionamento. E como a gente não sabe comunicar, a gente sabe impor, a gente sabe brigar. A gente sabe colocar ali o nosso dedinho e dizer que ele nunca ou ele sempre faz aquilo que a gente quer. Entendeu? E aí, isso aí acaba trazendo um problema muito grande para dentro da relação. Porque quando eu falo para ele, você nunca faz o que eu quero, ou você sempre faz o que eu não quero, eu tô sempre trazendo essa toxicidade para dentro da relação. E muitas das vezes a gente passa a olhar como se só o nosso problema fosse um problemão. E o homem não tivesse um problemão. Só que ele tem as demandas dele e a gente tem as nossas demandas. Sim. Então é a gente olhar com mais carinho, mais acolhimento, parar, tirar um dia da semana. Eu sempre digo que a gente tem que tirar um dia do casal. E esse dia do casal, ele serve exatamente para isso, para a gente conversar sobre. A gente tem que demandar um tempo de qualidade dentro da nossa relação. Não só para o sexo, mas também para o sexo.
Sim. Então, quando eu olho para essa relação e eu falo, caramba, meu marido tá trabalhando pra caramba. Nossa, ele tá passando por essa situação dentro da empresa. Nossa, ele tá passando por várias situações que... Como eu posso ajudá-lo? Ah, Ranieri, mas só eu tenho que fazer por ele? Não, ambos têm que fazer. Relacionamento é 50%. Mas você tá dando os seus 100% dentro dos seus 50%? Ou você tá só olhando pro que ele não está faz. te dando? Eu vejo muito isso. Ah, mas ele não faz. E você faz a sua parte? E aí tem essa coisa, mas só eu vou fazer por ele e ele nunca faz por mim. Muito isso, muito. Tá, mas você tá fazendo a sua parte? Você tá fazendo a sua parte? Então, porque quando a gente faz a nossa parte, na realidade, a gente não tá fazendo pelo outro, a gente tá fazendo pra gente. Verdade. Então, se eu me torno uma mulher mais fogosa, uma mulher que trabalha a minha libido, porque eu entendo que é libido, né, que é o desejo sexual. Na realidade, as pessoas falam que é libido, mas não é libido, porque libido é vitalidade. Então, o desejo sexual, essa excitação, que é esse processo da fase da resposta sexual, ela pode ser induzida, eu posso trabalhar, o que eu posso fazer para eu sentir vontade? Porque não é mérito nenhum o homem chegar, mas se ele sempre me procura, não é mérito nenhum isso para ele, ele foi condicionado. Isso para ele é terapêutico. Isso para ele é algo que vai relaxar. Então, não é mérito nenhum para ele te procurar para fazer algo. O mérito é nosso quando a gente aprende a gostar daquilo e a gente entende que ele é o nosso Rivotril ambulante. Ele pode tirar o nosso estresse. Entendeu? Que a gente pode ter uma relação gostosa, prazerosa. Bacana. E que se eu tenho um problema fora, eu não vou levar esse problema para dentro de casa. E quando eu chego em casa, eu sou aquela mulher gostosa, leve, fogosa. E eu posso relaxar com o meu parceiro, por que não? E não levar mais um problema para ele, né? Para a relação, no geral, né? Então, a gente fica sempre com as demandas de conta, de trabalho, de criança, de afazeres. E a gente não consegue trabalhar essa comunicação. Então, pelo amor de Deus, invistam na comunicação. Sim. Invistam na comunicação. E outra coisa que eu sempre falo também que é de suma importância é entenda a alfândega do seu parceiro. Então, quando você vai para um país, você não tem que declarar o que você tem dentro da sua bagagem. De igual forma, quando você entra num relacionamento, você não conhece o teu parceiro de fato. Bacana isso, hein? Então, a gente precisa... Isso tudo é só através da comunicação. Sim. Se eu não sento e pergunto qual é o seu fetiche, qual é a sua vontade, qual é o seu desejo. Às vezes o cara tá afundado na pornografia e você não sabe por quê, mas você julga. Às vezes o teu parceiro tá passando por uma situação onde ele precisa do sexo para relaxar e você olha e fala, não, eu não vou fazer para agradar ele. Olha o quão egoísta a gente é dentro da relação. Se você não olha pro teu parceiro como uma pessoa que tá ali para somar e vocês dois podem ter essa troca, para que você tem um parceiro? Relacionamento é relacionar-se. Então, se eu quero me relacionar somente comigo, eu tenho que ficar sozinha. Sim. Se eu não quero agradar ninguém, eu tenho que ficar sozinha. Então, é a gente começar a aprender essa dinâmica de o que a gente pode fazer para nos agradarmos e, em consequência, levar isso para dentro da nossa relação. Então, olhar, porque eu pego muitos homens que já passaram por muitas situações abusivas e que comumente a gente diz que relacionamentos tóxicos são só mulheres que passam. E homens também passam. Então, ciúme, distrato, briga. Então, assim, a gente tem várias leis pra gente, graças a Deus, a gente tem várias leis porque existem, né, muitas demandas. As mulheres sofreram muito e sofrem até hoje. Mas os homens também passam por isso. Então, é a gente parar e olhar pro outro, como uma pessoa que também tem as suas individualidades, as suas singularidades, que passou pelas situações que passou na vida e que isso, de alguma forma, vai impactar. Então, as crenças, elas são moldadas. Tudo aquilo que a gente vê, ouve, sente, está nos programando. Então, se às vezes ele não quer fazer um oral em você, é porque talvez lá atrás ele tenha sido condicionado a ter que fazer tudo rápido. Ele tenha sido condicionado pela escola do pornô, que não dá prazer para a mulher. Então, como a gente finge ter orgasmo, como a gente finge que tá maravilhoso a relação para acabar logo, e a gente não tem essa comunicação, esse diálogo dentro da relação, a gente vai, inclusive, moldando o nosso parceiro para dar aquilo pra gente que a gente não quer. E olha como isso é triste. Eu reclamo que ele não me dá aquilo que eu quero, mas eu não falo para ele que o que ele tá fazendo não me agrada, não é bom, porque eu quero acabar logo.
porque eu tô vendo aquilo como obrigação. Isso é muito triste. É. Então, é a gente olhar para dentro da nossa relação e a gente ter essa maturidade, ter essa autorresponsabilidade de onde está a minha parte aqui, o que eu posso fazer para mudar, o que eu posso fazer para melhorar. Né? Que é vocês dois juntos ali em prol de um caminho. Sim. Né? Não é essa disputa, ele não faz, eu também não vou fazer, eu vou fazer para agradar, vou fazer porque, né? E entender que é por vocês, né? Tudo que faz é pelos dois, é em prol do relacionamento. E principalmente, você fica bem, né? Porque quando o relacionamento tá bem e você consegue passar pro outro o que fazer, como fazer... mas eu vejo muito isso, né? Das mulheres querendo que o cara adivinhe, né? Teve até bola de cristal. Sim. E acham isso bacana, cara. Eu tava vendo até uns memes que tinha aí de vídeo de casal que falava assim, quando a sua mulher falar assim, tudo bem, ela tá querendo dizer isso e isso. Cara, e um monte de mulher lá embaixo falando, é isso aí, esse é o... Eu falei, gente, qual é a dificuldade de falar o que realmente você quer? E aí, eu vendo aquele monte de mulher falando, realmente é isso. Quando a gente fala uma coisa, a gente quer dizer outra. E eu pensando... Isso dificulta a comunicação. O cara já tá ali, né? Cansado. Ele ainda tem que descobrir. Não. É uma inabilidade, né? Então, quando a gente entende que... Por isso que eu chamo de inteligência relacional. Então, assim, todo o meu processo de mentoria eu chamo de inteligência conjugal e inteligência relacional, porque é uma habilidade que ela não é tangível, mas que ela é treinável. A gente pode desenvolver. Quando a gente consegue perceber o que realmente faz sentido pra gente, como a gente pode comunicar isso de uma forma leve e empática, como eu ouço não para reagir, mas para entender por que ele pensa dessa forma e o que eu posso fazer para isso mudar, Sim. A gente vai percebendo que se relacionar é muito fácil. O problema sempre somos nós. Sim, sim. O problema é que a gente sempre quer trazer esse vitimismo, esse coitadismo, a gente está sempre querendo se colocar como a pobre coitada que está passando por essa injustiça, porque na realidade a gente não sabe comunicar. Então, quando a gente aprende sobre e a gente vai desenvolvendo essas competências, a gente vai vendo que se relacionar é fácil. Só que você precisa selecionar. Então, a gente volta lá para o começo. Tudo parte da premissa de que com quem eu estou me envolvendo? Quem é a pessoa que eu quero me relacionar? Sim, sim. Então, eu sempre falo, não investiu na seleção, vai se lascar no treinamento. Eu falo isso também. Inclusive, eu falo muito isso pra minha filha. Falo muito pra ela. Que na seleção ali, você tem que saber. Você tem que ter ali a sua lista de prioridades, coisas que você não abre mão. Ah, mas é bonito. Ah, mas é... Não sei, não interessa. Tem isso, isso, isso. Isso aqui é a sua prioridade. Tem. São os valores inegociáveis, isso aí, né? Que não vai... O que é inegociável? Então, como que você vai ficar com uma pessoa que não é honesta, que não é leal? Uhum. Então, assim, são pequenas red flags que a gente vê que acontece, mas que a gente vai colocando um tampão, né? A gente vai colocando uma máscara para não ver, porque a gente cisma que tem que ser aquela pessoa. Então, quando a gente cisma que tem que ser o capiroto... Vai ser ele, de qualquer jeito. Então, a gente não enxerga as red flags. Então, o cara é casado e não... Casado separado, né? Ou está casado e diz pra você que, não, eu só moro. Só moro. Não, e aí ele fala, só moro com ela, mas a gente não tem mais relação, não dorme mais junto. Ou então, ele é só o pai ela é só a mãe da minha filha, do meu filho, mas a gente não tem mais relacionamento nenhum. Sim. E entre várias outras situações que acontecem diariamente, que a gente está sempre vendo, que a gente alerta, que a gente fala, mas que a mulher acredita que ela é a pepeca restauradora, o alecrim dourado, né? Com ela vai ser diferente. Sim. Eu vou dar o chá, eu vou fazer, vai acontecer, e comigo ele vai mudar. Só que ele não é leal com os sócios, ele não é leal com a família, ele não é leal com a ex-parceira. Por que ele vai ser leal com você? Ele não dá prioridade pro filho, ele não tem tempo com a criança, ele não tá nem aí para uma data comemorativa, e com você vai ser diferente. Então, é você parar e olhar para os comportamentos, porque os comportamentos moldam a personalidade da pessoa. Você vai olhar e vai falar, ok, isso aqui é congruente? É isso que eu quero para minha vida? Sim. Porque a gente não tem poder sobre o outro, a gente não muda o outro. Então, a gente entra já num relacionamento naquela tentativa de mudar o outro.
Não, Isso e acontece. se trabalhar também, porque se você lida com um homem que ele não dá atenção pro filho, que ele chama a ex de louca e que não sei o quê, e você não entende que olha a posição dele diante da ex que teve um relacionamento com ele, se ela é louca, por que ele teve um relacionamento com ela? Por que ele teve uma filha com ela? E por que ele não dá atenção pra criança? Por que ele não é um pai? É esse o tipo de pessoa que eu quero me relacionar? Então, é sobre você também, não é, né? Ah, vou mudar ele, ele vai se tornar uma pessoa boa. É você não querer se relacionar com uma pessoa que tem essas atitudes, né? Sim. É você não gostar, pelo menos eu não gostaria que fizessem isso com meu filho, então eu não quero que façam isso com o filho de ninguém, E né? também se colocar no lugar da outra mulher, né? Sim. Porque às vezes a gente Depois tá você vai olhando ser a mulher louca. como uma concorrente, como uma filha da mãe, mas a gente não se coloca no lugar dela para entender por que ela age e reage dessa forma. Sim. Então, assim, é a alfândega. A gente precisa olhar para a alfândega. Olhar quem é essa pessoa, como ela se relaciona nos ambientes, como ela trata as pessoas nos ambientes. Sim. Se ela é uma pessoa honesta, sabe? Então, assim, quais são seus valores? Lista aí seus cinco valores. A maior parte das pessoas não sabem, desconhecem. Então, eu sempre digo que autodesenvolvimento, autoconhecimento é necessário. Sim. Porque quando eu sei quem eu sou, eu não me permito me envolver com qualquer outra pessoa. Sabe? Eu olho e falo, ok, isso aqui não é pra mim. Eu mereço muito assim. mais. Entende? Isso aqui não tá preenchendo a minha régua. Beijo, tchau. Sim. Então, assim, você não vai nem passar do primeiro e do segundo encontro. Isso aí. Fala, mas como é que a gente faz depois que já tá gostando? Não, você não vai gostar, meu amor. Você não vai gostar. Você vai começar a se relacionar, você viu que aquela pessoa não é... assim, eu teve uma época da minha vida, eu me separei, e aí quando eu fui para entrar num outro relacionamento, eu falei para minhas amigas assim, no meu próximo relacionamento, aí eu falando para elas, minhas listas, né? Elas começaram a rir. Aí uma dos meus... dos itens da minha lista era eu não me relaciono com um homem que esteja pelo menos formado, né? Tem uma graduação. Ele pode não estar exercendo na área dele, mas ele tem que estar graduado e não pode morar com os pais. Como assim? Mas por que isso? Interesseira, não sei o que. Eu falei, não. Pela idade que eu tenho, entendeu? Na idade que eu tenho, eu quero um homem mais velho que eu. E se ele tá nessa idade, ele não tem uma graduação e ele mora com os pais, ele não quer nada da vida. Ele tá casado com os pais. Entendeu? Ele não quer nada. E eu quero. Eu tô correndo atrás. Tudo bem que eu ainda não tô onde eu queria estar. Mas aí eu vou arrumar uma pessoa que não quer nada. Não, falei, não você faz tá baixando a sua régua, isso né? aí E não não tá faz elevando a sentido sua pra régua. mim. Não faz sentido pra mim. Elas, não, isso aí. Eu falei, cara, não é. Presta atenção no que eu tô falando pra você. E se for, a gente tem que parar pra pensar que toda relação existe interesse, interesse. Toda relação tem um interesse. Porque se não existisse interesse, não ia existir desejo. E a gente não consegue se conectar com uma pessoa que a gente não tem desejo. Então, assim, quando a gente passa a olhar e não se colocar no banco da vítima, que é o que eu falo, é olhar e falar assim, realmente, é uma pessoa que assim que eu quero e ponto. É uma pessoa Por que interessante pra eu mim. vou ficar com uma pessoa que não vai agregar em nada na minha vida? Então, autodesenvolvimento é um valor que pra mim é crucial. Sim. Eu não vou ficar com uma pessoa burra que não sabe sentar e não sabe conversar comigo. Desculpa É. quem não é, mas fica pra próxima. Exatamente. Entendeu? Então as pessoas ficam, sabe, naquela coisa de que, mas agora tem muito tempo, mas agora eu já tô apaixonada, mas agora tá, e aí? Você perdeu 2, 3, 4 você que se anos. permitiu se apaixonar, porque se você, né, senta pra conversar, prazer, Rani, né, eu prazer, Ana Lu. A gente vai conversar sobre o que eu faço da minha vida, você vai começar, dali você já sabe se você quer continuar Ou isso não. aí, né, e ter essa conexão, ou se, tudo bem, meu amor, segue tua vida, que eu vou seguir a minha. Sejamos amigos, beijo, tchau. Pelo WhatsApp, de preferência. Oi, tchau. Né? Então, tipo, as pessoas que deixam se apaixonar e se apaixonam. E eu fico pensando também nisso. Tipo assim, você deveria se apaixonar por uma pessoa que cumpre o que você tem de prioridade. Né? Como é que você se apaixonou por uma pessoa que não tá nada ali na sua lista? Falta de amor. Né? Falta de amor próprio. Sim, vai pra carência, né? Eu penso assim também. Eu acho que E é por isso que eu falo tanto sobre amor próprio, sabe? É de você olhar realmente para as suas necessidades. Então a gente precisa entender quais são as nossas reais necessidades. E aquilo que realmente vai nos tornar seres humanos melhores. Porque as relações servem para isso, para a gente se conectar com uma pessoa que vai elevar o nosso nível, a nossa frequência, a nossa energia, que vai estar junto com a gente ali pro resto da vida. Sim. Então, qual é o propósito de você estar com uma pessoa que, ao invés de te elevar, vai te rebaixar? é. Sabe? Para que eu vou perder mais tempo da minha vida?
Então, assim, gente, tempo é uma coisa que não volta. Sim, Sabe? sim. Energia é uma coisa que a gente só consegue pegar de volta quando a gente tem conhecimento para isso, que eu vou fazer uma recapitulação e vou puxar essa energia de volta para mim. Mas se eu não sei disso, se eu nunca ouvi falar sobre isso, eu tô perdendo a minha energia tá se dissipando. Sim. E energia vital é vida. Então é a gente olhar realmente pra gente em primeiro lugar. Então eu falo muito sobre amor próprio, falo muito sobre autoestima, falo muito sobre você se conhecer intimamente. Então, intimamente, ele está ligado à intimidade, ele está ligado à mente. Então, o que você quer da tua vida, sabe? Como é que você pensa hoje? Qual é o seu comportamento? O que você pode fazer para mudar a sua realidade hoje, se a realidade que você tem hoje não é aquela que você quer a longo prazo, sabe? Verdade. Então, quando você tá ali perdendo tempo com você, na construção dos teus sonhos, olhando ali para o teu planejamento de vida, você não tem tempo para ficar se apaixonando ou se perdendo na barriga tanquinho. Sim, sim. Não que uma barriga tanquinho não seja boa, entendeu? Mas a gente não vai ficar perdendo tempo. É a última coisa que a gente vai olhar, né? Tipo, vem muitas coisas antes. Eu vejo muita gente perdida, né? Nessa parte de, mas como eu escolho? Cara, pra mim, assim, é muito claro na minha cabeça. Tá alinhado com o que eu quero, né? Daqui no futuro, eu quero estar em tal lugar. Essa escolha que eu tô fazendo hoje, tá alinhado com esse futuro aqui? Se não tá, não. Não tem nem o que pensar, não tem nada. Tá alinhado? Então é sim. Tá alinhado, é esse caminho aqui. E a gente perceber a energia mesmo. É porque a gente tá tão preso na matéria, a gente tá tão preso na Matrix, que a gente chama, né? Que a gente não percebe a energia do nosso corpo. Mas se você fizer uma pergunta pro teu corpo, a gente percebe tudo, menos o nosso corpo. Então, se você fizer uma pergunta pro teu corpo, você sente quando ele contrai e quando ele expande. Então, se ele expande, é um grande sim do universo, sabe? Então, você tá passando por aquela situação com aquele cara que desmarcou com você, por exemplo, ou então uma situação com uma pessoa enrolada e diz pra você que não é, mas você tá sentindo que não é. Esse aperto no peito tá falando muito. Sabe? Essa insegurança, essa vergonha, essa insegurança, essa incerteza, já tá falando um grande não pra você. Mas a gente não consegue perceber. Então, quando eu falo de perceber ser para receber, é isso. A gente precisa se perceber como um ser humano potente que a gente é. Olhar pra gente, falar, ok, o que você quer? Senta e anota. Coloca ali no caderninho. Sim. Só que a gente tá tão imediatista, a gente tá tão preso ali na dopamina, né? Sim. Nos prazeres mundanos, na dopamina barata mesmo do Instagram, sabe? Das redes sociais que estão te dando ali recompensas. Então, aquilo ali tá inundando o teu corpo de prazeres que você não consegue parar e olhar para o que existe além daquilo. Sim. Então, quando você para e fica a sós com você, hoje em dia quase ninguém quer ficar sozinho, né? É difícil ficar sozinho, é desafiador ficar sozinho. Mas é o momento que você mais cresce. Então, quando você olha, você pega ali o teu caderno e coloca quem eu quero ser, quem é o meu eu do futuro. Sim. Quem é a Raniele daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos? Qual é a contribuição que ela quer ser? Quanto ela quer estar ganhando? Sabe? O que ela quer trazer para a humanidade? O que ela quer ter? Só que antes de ter, ela vai precisar ser. Então, o que ela vai precisar desenvolver, ser para ter aquilo que ela diz que quer? Sim. Então, é realmente quando eu tenho isso tudo alinhado, eu entendo que eu vou precisar passar por uma jornada. Eu vou precisar demandar tempo para isso. E aí é realmente o querer de verdade, não é o querer, digo que eu quero, mas eu, na realidade eu não quero, não quero pagar o preço. Fora, né? E na hora de agir mesmo não faz nada em prol, então... E aí é realmente você coloca ali no caderno, sabe? Coloca numa folha de papel quem eu quero ser, sabe? Qual é o nível dos relacionamentos que eu quero, como seria esse relacionamento, como é esse homem. Coloca as características e pede isso para Deus. Escreve uma carta para Deus. Porque ele vai vir. Ele vai vir. Raniele, mas tem isso aqui que não está alinhado. Aí a gente também abre uma exceção, né? Porque não pode ser 100% também a gente está querendo demais. Não, em primeiro lugar você também, né? Os inegociáveis. Eu vejo muita mulher também muito assim, exigindo muito. E não é. E não é, né? Não tem nada para oferecer. Você fala, nossa, você quer esse homem maravilhoso aí... E você? O que você entrega? Não retroalimenta. Então, assim, ela até atrai, né? Então, eu atraio um homem que vai me tratar como uma princesa, que vai me levar para viajar, rico, próspero, uma pessoa, sabe, inteligente. Você atrai pela beleza, mas você não sustenta, não fecha contrato. Exatamente. Porque a pessoa, quando for sair com você, quando você for ter a oportunidade de conversar com ela, você não é uma pessoa atraente.
Você pode ser atraente fisicamente, ele vai te levar pra cama, beijo, tchau. E o resto? Ele vai querer se conectar com uma pessoa que é só atraente fisicamente ou que vai ser só boa de cama. Essa pessoa vai ser a pessoa que ele vai querer levar pro resto da vida dele? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, antes e a de roda ter, a gente dele, né? ser... E a roda dessa pessoa? Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa inteligente, uma pessoa bonita. A roda que ela vive. Então, né? A gente tem que cobrar, mas também tem que ter para entregar, né? Sim. Tem que se tornar aquilo que você quer, você tem que se tornar... entregar realmente aquilo que a gente demanda e entrega, né? Sim. Se você pudesse dar um recado, né? Incentivando, motivando uma mulher que está hoje com baixa autoestima, ou que está num relacionamento ruim, ou que está precisando de ajuda, de uma palavra de apoio, o que você falaria para ela? Com certeza que ela volte para ela. Então, que ela se reconecte com ela mesma, que ela volte a olhar onde ela se perdeu, por que ela se perdeu, como ela se perdeu e o que ela pode fazer por ela. Então, é sempre voltar para casa, sempre voltar para o corpo, sabe? Sentir no corpo como você está se sentindo, o que você pode fazer por você. Então, quais são os rituais que eu posso fazer para me tornar uma mulher mais sexy, confiante e segura? Quais são os rituais que eu posso fazer para me sentir bem com o meu corpo? Quais são os rituais que eu posso usar para me sentir uma pessoa bem comigo mesma, para que isso reverbere para o outro? Sim. Então, assim, é parar de olhar para o outro e voltar a olhar para você. Sim. Então, quando a gente trabalha faz esse exercício de olhar realmente qual é a nossa real necessidade e o que realmente, de fato, vai ser contribuição para a nossa vida, a gente vai entender que a gente tem tudo dentro da gente. Sim. Tudo está aqui dentro. Só que a gente está sempre procurando no externo. A gente sempre está procurando no outro. A gente sempre está procurando o que falta e a gente esquece de olhar aquilo que a gente tem. Então, a gente tem muita coisa dentro da gente que nem mesmo a gente conhece. Então, é realmente a gente trabalhar e potencializar, sabe? Trabalhar nossas virtudes, trabalhar o nosso amor próprio, trabalhar a nossa autoestima, o nosso poder pessoal. Sim. Trabalhar o nosso corpo, a gente entender que o corpo é uma ferramenta incrível, que você não vai conseguir acessar determinadas realidades se você não tiver um corpo físico forte. Verdade. Então, o corpo físico forte, ele vai além da aparência. Sim. Ele vai trabalhar toda a sua autoestima, ele vai trabalhar toda a sua autoimagem. Então, a sua autoimagem vai falar mais sobre você do que você mesmo. Verdade. Então, o que você pode fazer para você se conectar com essa mulher do eu do futuro? Sim. Quais são as habilidades e competências que eu vou precisar desenvolver? O que eu vou precisar ressignificar ali dentro da minha vida? Vou honrar meus pais, vou perdoar, Sim. sabe? Vou ser mais generosa, vou ser mais afetuosa com os outros e consigo. Sim. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa vida e entender que nós somos tudo aquilo que nós permitimos ser e nos tornar, a vida fica mais leve. Então, o meu recado é que a gente possa voltar para casa, que a gente possa voltar para a nossa essência feminina, que nós possamos ser independentes e femininas. Sim. Leves. Sim. Seguras, confiantes, Verdade. Maravilhosas e gostosas. Sim, verdade. E que a gente acha que essas coisas que estão interna, que a gente não passa essa mensagem, mas a gente passa, né? A gente vê quando a pessoa é amarga, quando a pessoa é invejosa, a gente sabe que ali dentro tem outras questões, né? E quando a pessoa é leve, é amorosa, é uma pessoa que né, que é uma pessoa gostosa, que você gosta de estar perto, você gosta de conversar, você percebe que ela tem uma autoestima trabalhada, que você vê que ela dá aquela atenção pra ela, tá com amor próprio lá em cima, né? E isso faz tudo fluir, né? O relacionamento como um todo, não digo nem só homem e mulher, né? Mas que flui muito, você fala, nossa, mas tá vendo? Ela além de bonita, ela ainda tem um relacionamento maravilhoso. Aí ela tem um pai bom, ela tem uma mãe boa, ela tem um trabalho bom. Mas isso tudo foi o que você falou desde o início. Parte de você, né? Você se olhar, se cuidar, e aí tudo vai em sequência, né? Não tem como. E é o que a gente fala sobre a sensualidade, que a gente acabou nem entrando nessas questões da sensualidade. Mas a sensualidade, ela tá ligada à sensorialidade, a forma como eu me sinto, como eu desperto os 5 sentidos em mim, e isso reverbera para o outro. Então, é uma habilidade que não é tangível, mas que o outro percebe. Sim. Então, quando eu me trato dessa forma, automaticamente eu vou me sentir uma mulher sensual. Sim. E a sensualidade, ela vai reverberar para tudo.
Porque vai trazer essa leveza, vai trazer essa gostosura, vai trazer essa amorosidade. Sim. Então, você, quando é amorosa consigo, quando você é essa mulher que faz tudo por você, tudo flui. Verdade. Rani, foi um prazer. Amei ter você aqui, amei nosso papo. Que a gente possa ter outras conversas, outros projetos juntos. Fala sobre as suas redes sociais, fala sobre os seus projetos pra gente. Todas as minhas redes sociais é rani.muniz, tanto o canal do YouTube quanto o Instagram e as outras redes sociais também. Eu tenho um projeto com mulheres, então tenho uma escola de sensualidade. Acabei nem falando aqui sobre a escola de sensualidade. Gente, um projeto muito bacana, muito, recomendo. Vai lá, stalkeia ela lá, porque vale muito a pena. Que é um outro Instagram, né, gente? Escola de sensualidade. Mas tá lá na sua bio, não tá? Nem tá na minha bio. Tem que estar, né? Tem que stories. É só nos stories. Porque como terapeuta, existe essa pragmática, existe esse estereótipo, né, de que a terapeuta não pode ser sexy. A terapeuta não pode mostrar o corpo e as curvas. Então, eu acabo colocando mais nos meus stories, mas não coloco muito na minha bio. Sim. Então, é um trabalho que a gente desenvolve as sensualidades, a gente faz a mulher descobrir realmente a essência, através do movimento, através das couraças, então, através do destrave do corpo feminino. E ele pode ser através da yoga, das meditações ativas, do tantra, do polydance, do chair dance, das danças sensuais, enfim, uma infinidade de ferramentas que ajudam a mulher a trabalhar essa feminilidade da forma que ela se sente confortável e segura. Então, eu gosto muito de partir desse ponto. O que para você é confortável e seguro? Então, eu vou te dar um leque de opções e você vai desenvolvendo aquilo ali que vai ser melhor para você, para sua vida e que vai te tornar mais potente. Então, eu tenho essa parte da escola da sensualidade e tem a parte das terapias, né? Sim. Então, eu trabalho com terapia de mulheres, somente para mulheres, com meditações ativas, meditações orgásticas, autodesenvolvimento. Então, trabalhando realmente esse planejamento estratégico de vida, trabalhando os 12 pilares que são necessários, a gente ter clareza de todos eles, e a gente falou muito sobre isso hoje. Sim. Então, a gente desenvolvendo essa inteligência relacional e como isso vai nos tornar seres humanos melhores. Então, isso tá no Rani Muniz. O restante... E isso não é, deixando bem claro, que não é culpa sua você não ter. A Rani tá para ajudar a você desenvolver, você treinar e conseguir melhorar esses aspectos, né? Que às vezes as pessoas pensam, mas eu não tenho, mas eu não sou, então... Na realidade, todo mundo tem e é. Só que a gente está condicionado a se comparar. Sim. E na comparação a gente acha que é uma coisa que não é. Então, essa desconstrução, que eu tô sempre ali falando nas minhas redes sociais, é pra gente realmente olhar o que faz sentido pra gente. Sim. E o que realmente vai ser retroalimentado e sustentável. Porque não adianta eu falar assim, vai lá, faz uma dança sensual que você vai se sentir. Isso é instantâneo, é tipo miojo. A mulher faz uma dança sensual, coloca uma roupa maravilhosa, ela sai dali já mais empoderada. Ela sai dali se sentindo linda e poderosa. Mas e aí, no decorrer da semana, o que você vai fazer para sustentar essa energia? Sim. Então, precisa ser algo que realmente possa caber na sua rotina, que realmente faça sentido para você. Por isso eu não gosto de chegar e dizer assim, ó, o protocolo é esse, faz isso, que isso vai te tornar essa mulher. Não. Você tem que encontrar qual fragmento seu que se perdeu. Sim. E o que você precisa desenvolver para realmente você se tornar essa mulher que você quer. Então, é realmente uma escuta, é um trabalho individualizado, personalizado. Muito bacana. É uma coisa, assim, bem diferenciada. Então, entra lá que vocês vão conhecer. Sim. Obrigada, meu amor. Eu que agradeço. Beijo. Eu que agradeço. Estamos encerrando mais um episódio do Melanina Podcast. Muito obrigada por ter ficado até aqui com a gente. Curte, comenta aqui, ó. Bota aqui embaixo o que você achou desse episódio. Comenta os próximos temas que vocês vão querer pra cá, que a gente vai dar muita importância. Vamos estar olhando cada comentário com muito amor e muito carinho. Beijo grande e até o próximo vídeo.